lista, né? Cara espetacular. Mas eu quero fazer com que você entenda, de certo modo, e falar de maneira mais simples. Professor, o que é prescrição e decadência? Que formas são essas de extinção da obrigação? E aí, assim, veja, até eu revelo para você aqui uma certa tecnia do legislador. Claro, veja, embora a gente tenha diversas teorias para falar sobre a distinção entre prescrição e decadência, o que eu posso dizer em síntese é que a decadência ela vai atingir direitos potestativos, né? Cujo exercício ele ocorre independentemente da vontade do devedor. Então, por exemplo, quando você fala sobre a ideia, né, de você tirar um direito potestativo, de você perder o direito potestativo, eu falo em decadência. Quando, por outro lado, eu falo de direito prestacional e sujeito à prescrição, então, por exemplo, sei lá, eu entro com ação condenatória, né? A ação condenatória, ela está sujeita à prescrição. Mas, professor, onde é que você quer chegar com isso, né? Para a gente chegar no direito tributário mesmo, também. Primeiro, nós temos uma tecnia do legislador. Porque o legislador ele trouxe a decadência como uma forma de extinção do crédito tributário. Mas, na verdade, a decadência ela seria, no fundo, uma forma de exclusão do crédito tributário. Por quê, professor? Porque a gente vai perceber que a decadência, a decadência fulmina um direito potestativo. E o direito potestativo, objetivamente, de lançar. A decadência, ela atinge o lançamento. Então, se você tem um crédito, ou se você tem uma obrigação, melhor dizendo, atingida pela decadência, isso impede você de lançar o crédito. Ou seja, veja, fato gerador, obrigação, crédito. Então, nesse intervalo entre obrigação e crédito, é quando acontece o lançamento. O lançamento vem justamente a materializar o crédito tributário. Se você me diz que entre obrigação e crédito acontece o fenômeno da decadência, eu posso dizer que a decadência ela impede o ato de lançar e, por isso, ela é uma hipótese de exclusão do crédito, impede o lançamento, assim como são as hipóteses de anistia e isenção. Só poderia ser uma hipótese de extinção mesmo se a decadência ela fosse entre o crédito tributário já constituído e aí, consequentemente, portanto, né, as hipóteses de você ter a exigibilidade desse crédito, que é, no caso, a prescrição. Então, professor, para ficar de maneira mais clara, o que a gente tem a decadência tributária? Ela vai atingir um direito subjetivo do sujeito ativo, ela sempre decorre de lei, lembrar que ela vai estar sujeita aos princípios também da legalidade e da segurança jurídica, e que ela ocorre antes de ter o lançamento tributário. Então, antes do lançamento tributário, esse tributo atingido, inclusive, ele pode ser instituído, que é um julgado do STJ, que ele fala justamente, que eu já trabalhei com vocês, sobre a pessoa que faz o pagamento de um crédito que foi atingido pela decadência. Ou seja, a Fazenda Pública ela tinha 5 anos para constituir o crédito. Suponha que a Fazenda Pública não constitui esse crédito, ou constitui ele com 7 anos, suponha assim, e esse cara faz o pagamento, ou esse cara faz um parcelamento, né, que é uma confissão que deve. O STJ vai dizer assim, rapaz, você não pode reavivar um crédito tributário. Se ele nasceu errado, ou seja, você vai ter que ter direito à restituição de débito, que é uma coisa diferente do Código Civil. Você paga, de certo modo, uma dívida no Código Civil, sei lá, prescrita, né? Você, diferentemente do direito civil, no direito tributário você tem direito à repetição do indébito de dívida prescrita. Isso é bem interessante, né? Até para você conseguir entender. Também tal se dá na decadência, né? O crédito atingido pela decadência ele pode sim ser restituído. E aí a gente tem essa atecnia, de certo modo, do legislador. Então, lembre, e eu vou querer chegar para que você saiba, de certo modo, os 3 pontos principais, né? Por enquanto que na prescrição eu estou falando de um prazo para propor a ação de cobrança, e eu vou mostrar um marco temporal para ficar mais fácil, que se trata do Instituto de Direito Processual, em que você tem o prazo de 5 anos, que começa a correr no momento no qual o crédito se torna indiscutível, e eu quero que você tenha de maneira bem evidente isso aqui. Isso aqui. Professor, eu não entendi nada sobre decadência e prescrição, ainda estou assim, ó, sempre onde vai. Fica aqui comigo que você vai entender tudo, especialmente para que você saiba a distinção dos marcos temporais entre um e outro. Veja, quando você pratica o fato gerador, que você compra, sei lá, né, o veículo automotor, fico falando de PVA, ali já surge uma obrigação tributária
que ela tem uma relação jurídica transitória, que eu fico brincando, olha, a obrigação tributária ela nasceu para acabar, ela é um namoro, né? Ela tem que acabar. Ou ela vai acabar com o crédito tributário, em que haverá esse lançamento através do crédito, ou ela vai acabar aqui, ó, vai ter a decadência. O cara não vai constituir o crédito. Então, por que eu digo que a obrigação tributária, no fundo, é um namoro? Porque a obrigação tributária, que é um vínculo jurídico transitório, ou seja, eu sei que eu comprei o carro, mas eu ainda não sei o quanto eu tenho que pagar desse carro. Eu não sei exatamente, não tem nada materializado. O que é que materializaria isso? O crédito tributário através do lançamento. Veja, quando eu digo que é um namoro, é porque ou vai ter que vir um crédito tributário, que é o casamento, ou ele vai ser fulminado pela decadência, ele vai extinguir, o namoro vai acabar. Então perceba, a decadência ela vai ser afetada entre o surgimento da obrigação tributária comprar o carro e a constituição do crédito, que é através do lançamento. Se você passa um prazo de 5 anos, a gente vai mostrar os marcos temporais aqui para você, por exemplo, seja do fato gerador, seja os marcos temporais. Se ela passa um lapso temporal aqui, por exemplo, mais de 5 anos, entre o dia que eu compro o carro e o dia que chegou o boleto na minha casa, vamos dizer assim, né, sem que haja nenhuma causa, né, que impeça correr o prazo, né, que impeça a continuidade do prazo decadencial, aconteceu o fenômeno da decadência. Então, quando eu digo que a decadência, ela no fundo, é uma causa que exclui o crédito tributário, é porque é isso. Quais são as causas que excluem o crédito tributário? Eu vou estar com você ainda nesta isenção. São causas que impedem o lançamento. Elas impedem a constituição. Então, perceba, a decadência, ela impede a constituição. Ela impede, portanto, que você constitua. Se aconteceu a decadência, você não pode mais fazer o lançamento. Então, impede a constituição efetiva do crédito tributário. Então, nesse aspecto aqui, ó, entre a obrigação tributária e surgir o crédito, eu tenho decadência. Quando você lança, eu chamo isso aqui de lançamento provisório. Por quê? Porque você pode impugnar. Se você impugna, temos a reclamação administrativa, fase administrativa que suspende a exigibilidade. Então, durante aquele prazo que você recebe para impugnar, o lançamento ainda é provisório. Se passa um prazo do lançamento provisório e você não impugna, ou seja, se não tem processo administrativo que diz que você faça essa discussão do crédito, que é uma hipótese de suspensão de exigibilidade, passa o prazo, chega o boleto na sua casa, você não faz nada, eu já tenho um lançamento definitivo. Então, agora com o lançamento definitivo, eu, a partir dele, perceba, a partir dele e a partir, portanto, do seu vencimento, começa a contar o prazo prescricional. E isso aqui é interessante. Ó, entre essa fase aqui, é onde, portanto, incide a decadência. A decadência incide aqui. A decadência impede a constituição do crédito tributário, a decadência impede o lançamento. Então, eu posso dizer que, sendo esse marco temporal aqui, por exemplo, de lançamento, que é quando você surge o crédito tributário, é com o lançamento, artigo 142 do CTN, que ainda é um lançamento sim provisório, mas o é esse marco temporal que vai distinguir crédito e vai distinguir prescrição e decadência. A partir daqui, senhores, e aí perceba, claro, lançamento provisório, obviamente, né? Quando você tem um lançamento definitivo, a partir daqui, você já tem, nessa linha entre lançamento provisório e definitivo, que não corre prazo prescricional e decadencial, eu vou mostrar isso para vocês, a partir dessa linha aqui, começa a acontecer o prazo prescricional. Por quê? Fez o lançamento definitivo, você não impugnou, e começa a contar o prazo prescricional, que é o prazo para a Fazenda Pública cobrar o crédito após o vencimento. Então, suponha que você tinha até o dia 25 para pagar o boleto, a partir do dia 26 é o primeiro dia, ou seja, é um dia após o seu vencimento, começa a contar o prazo prescricional. Então, o prazo prescricional ele começa desde o dia seguinte ao do vencimento do crédito, e a Fazenda Pública terá 5 anos sob pena de ser atingido pela prescrição. O exercício da pretensão, por exemplo, pelo ajustamento da execução fiscal. Quando ele ajuiza a execução fiscal, nós temos o fim, que é justamente ali o marco final dele cobrar o seu crédito através da execução fiscal.
Durante a execução fiscal, a gente vai falar sobre outras coisas, sobre a prestação intercorrente. Mas isso aqui precisa ter um grande marco na sua cabeça. Entre esse lançamento provisório e definitivo, nós temos algumas regras. Primeiro, a regra número 1 é que o prazo para que o fisco constitua o seu crédito é um prazo decadencial. Por isso que eu digo que é uma hipótese de exclusão do crédito tributário. Perceba que tudo que incide depois que o crédito tributário está constituído, nós temos todas as causas de extinção. O pagamento, compensação, transação, remissão, tudo se dá a partir daqui, a partir do crédito definitivamente constituído. Entre esse espaço de lançamento provisório e definitivo, perceba que nós não corremos nenhum prazo prescricional decadencial. Como assim, professor? Para ficar de maneira bem enfática que você não erre isso aqui, velho. Eu preciso que você esteja bem comigo, senão você vai aprender nada de decadência e prescrição. Veja, se a Fazenda Pública vai constituir o crédito, corre prazo decadencial. Depois que ela constitui o crédito, a prescrição passa a correr após o crédito ter sido constituído e quando esgota o prazo para pagamento voluntário. Então, o marco temporal, crédito tributário definitivamente constituído, ou seja, lançamento definitivo, digamos assim, ele é o marco temporal. Aqui eu falo em decadência. Aqui eu falo em prescrição. Beleza? E esse ponto 2, ele é muito relevante. Esse ponto 2 é muito relevante. Porque entre o lançamento provisório e o lançamento definitivo, não tem prazo decadencial prescricional. Como assim, professor? Volte para cá. Isso que eu estou dizendo para você aqui, ó. Esse aspecto aqui, ó. Entre esse lançamento provisório e definitivo, não corre prazo prescricional nem decadencial. Para ficar de vez na sua cabeça. E eu não quero que você erre, porque muitas pessoas confundem isso. O lançamento provisório é o boleto que chegou na sua casa. O lançamento definitivo é você ficou calado, você não se defendeu, você não impugnou. Ou então suponha que você impugna. Suponha que você recebe o boleto e fala, rapaz, que loucura, eu recebi um negócio aqui. Então você entra com processo administrativo, você vai discutir isso. Você faz a reclamação na via administrativa. Só que essa reclamação na via administrativa demora, às vezes, 3 anos, porque ele vai impugnar, a autoridade fiscal vai decidir, vai ter um recurso no CAF, vai ter várias coisas na fase de processo administrativo que eu vou ajudar contigo também. Onde é que eu quero que você se ligue? Nessa fase em que você impugna aqui, não corre nem prazo decadencial, nem prazo prescricional. Por quê? Prazo decadencial não corre mesmo. Por quê? Porque o lançamento, ainda que provisório, ele é o prazo final entre a obrigação tributária e o lançamento. Então, esse é o marco final. O marco inicial é ter feito o fato gerador, realizado o fato gerador e surgindo a obrigação tributária. O prazo que a Fazenda Pública tem para constituir se dá aqui, ó, entre esse ponto e esse. Sempre que eu falar de decadência, eu estou falando de algo que não foi constituído, tá? Sempre que eu falo de decadência, eu falo de algo que não foi constituído. Sempre que eu falo de prescrição, eu falo de algo que já foi constituído. Que já tem, portanto, um crédito certo, líquido exigível. Eu já sei que esse cara deve 10 mil reais, que ele não pagou, que passou do vencimento e agora eu posso ajudar na execução fiscal, escrever em dívida ativa e por aí vai. Mas lembre desse aspecto que muitas pessoas erram. Entre o lançamento provisório e o lançamento definitivo, não há que se falar em decadência, não há que se falar em prescrição. Esse prazo não corre, beleza? Show de bola. E aí, para ficar de maneira esquemática, também de maneira talvez um pouco mais detalhada para você, lembrando os aspectos de decadência e prescrição. Veja, quando temos a obrigação tributária, entre a obrigação e o lançamento, incide o prazo decadencial. É aquilo que a gente viu, né? O prazo que a Fazenda Pública tem vários marcos temporais, eu vou trabalhar isso com você aqui de 5 anos. Agora, entre o lançamento provisório, que ocorre quando esse cara é notificado, chegou o boleto na sua casa, mas temos ainda o lançamento provisório e o definitivo, porque esse cara pode impugnar, se ele quiser, ele pode entrar na esfera administrativa, e ele também pode fazer esse pagamento voluntário, né? Obviamente ele tem esse aspecto. Nós não temos prazo decadencial prescricional após o lançamento provisório, até que haja o término do pagamento voluntário desse crédito que foi definitivamente constituído. Então, se ele tem, e esse somente para ficar claro, o cara recebe o boleto no dia 20 de março, tá? Suponha que ele tem até o dia 20 de abril para fazer o pagamento voluntário.
O que a gente está querendo dizer aqui é que nesse período de um mês, por exemplo, não tem decadência nem tem prescrição, não corre prazo. Até porque nesse período ele pode impugnar se ele quiser. E se ele impugnar, suspende a exigibilidade do crédito. Agora, quando passa o prazo do pagamento, ou seja, no dia 21 de abril, começa a correr o prazo prescricional. Beleza? Show de bola. Eu sei que eu, às vezes, fui até repetitivo, velho, mas o tanto de gente que confunde isso aqui é uma brincadeira, velho. É uma brincadeira. Não é seu caso. Já é mais seu caso. Lembre que eu vou definir prescrição e decadência como sujeito de direito potestativo, direito à prescrição, sujeito prestacional. Lembre que no direito tributário, se você paga uma dívida prescrita ou uma dívida que foi atingida pela decadência, você tem direito à restituição de débito, diferentemente no direito civil, tá? Direito civil, pagou uma dívida prescrita, você pode, em tese, pedir dinheiro de volta. Né? Você pode, inclusive nesse aspecto, né, ter o direito à repetição. Desculpa, você não confundir tudo agora, tá vendo? No direito tributário, melhor dizendo, você paga uma dívida que foi atingida pela prescrição e decadência, você tem direito à repetição de débito. Por outro lado, no direito civil, se você paga uma dívida prescrita, você não tem direito à repetição de débito. Né? Porque você perde no direito civil apenas a exigibilidade de você ir a juízo, cobrar a dívida em juízo. Mas o crédito em si, ele permanece. Você perde o direito de entrar com ação judicial, né? De usar das vias judiciais para que você possa forçar o cumprimento da obrigação. Isso no direito civil. No direito tributário, não. No direito tributário, você paga uma dívida prescrita ou atingida pela decadência, você tem direito a repetir um débito. Não importa isso. Foi justamente o que eu expliquei para vocês a partir disso aqui. Um cara que pagou algo que tinha, enfim, só lançado depois de 7 anos, ou que ele tinha feito um parcelamento, ele tem direito a pedir dinheiro de volta. Já no direito civil, não. No direito civil, se você paga uma dívida prescrita, você não pode pedir o dinheiro de volta. Beleza? E aí, lembro a questão da prescrição, fazendo essa distinção, para que você saiba os marcos temporais. Isso aqui é uma coisa que tem que ficar sempre que a gente falar de decadência e prescrição na sua cabeça. Para você não errar. E especialmente esse aspecto, entre o lançamento provisório e definitivo, nós não temos a influência da decadência nem da prescrição. Pelo amor de Deus, não erra isso, velho. Lembre a outra crítica que eu fiz quanto à decadência. A decadência ela está escrita no CTN como uma hipótese que extingue o crédito tributário. Isso é uma tecnia do legislador, ou seja, um erro do legislador. O certo seria dizer, a decadência é uma forma de exclusão do crédito tributário, não de extinção. Porque extinção presume que haja constituição. Extinção presume que seja daqui para frente. E daqui para frente eu só tenho prescrição, compensação, remissão. Mas, se a prova cobrar de maneira literal, extingue o crédito tributário, você vai marcar a decadência. Agora, se perceber a decadência, ela só incide aqui, ó. E aqui nós não temos constituição ainda. Ela não poderia ser uma hipótese de extinção do crédito. Porque a decadência impede o próprio lançamento. A decadência impede a própria constituição do crédito tributário. Senhores, estamos bem, eu e você. Olha, eu espero que você esteja entendendo. Eu estou me esforçando o máximo para você entender. Uma coisa que eu poderia aqui falar de Agnella Amorim, eu estou querendo falar de maneira simples, para que você compreenda e saiba diferenciar o marco temporal entre a decadência e a prescrição, portanto, é o lançamento. Beleza? Show de bola? Estamos bem?